Olá, pessoal, boa noite. Que bom, Jaque. Boa noite, Eliette, Célia. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, com um tema tão interessante, né? Estamos aguardando a nossa convidada de hoje, que é a companheira Noeli Matos, que vem conversar com a gente sobre a terapêutica do perdão, né? O valor terapêutico do perdão. Ela já está chegando. Vamos aguardá-la. Então, um sonzinho, né, da música São Francisco de Assis aparece, uma prece linda. Olha, Noeli chegou, vamos convidá-la, né? Pronto, Noeli já aceitou o convite, já está chegando. Olá, boa noite. Baixar o som aqui para a gente conversar. Boa noite, Noeli. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Daniela, Flávia também acabaram de entrar. Sejam muito bem-vindos para esse papo hoje, né? Muito importante, como eu acabei de falar há poucos instantes. É muito difícil, né, o tema, e Noeli aceitou esse desafio de falar um pouco sobre a terapêutica do perdão. Então, assim, eu vou convidar a Noeli, que é a nossa companheira do Grupo Espírita Semente de Amor, GESA, evangelizadora, dentista, né, e palestrante espírita. Eu queria convidá-la para fazer a prece para a gente iniciar nossos trabalhos, Noeli. A casa é sua. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nos conectarmos com Jesus, com os espíritos coordenadores da nossa casa GESA, os espíritos colaboradores, que sempre nos auxiliam nessas tarefas, para que eles possam vir em nossa ajuda, nos inspirar, nos acolher, para que possamos falar desse assunto tão importante do Evangelho. Então, orando o Pai Nosso, vamos estabelecer essa conexão com esses amigos. Pai Nosso que estás nos céus. E assim, Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, nós iniciamos a nossa tarefa a partir de agora. E assim seja. Que assim seja. Então, Raimundo Nonato também chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Eu queria fazer uma provocação já desde o início, Noeli. Aproveitando que você iniciou com a prece aí do Pai Nosso, eu queria provocar os nossos convidados aí. Quem de vocês não sente algum desconforto, né? Quando reza aquele trechinho do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente está com algum problema, né, com um desafeto, algum aborrecimento, alguma mágoa, eu sinto esse desconforto. Eu me sinto, na verdade, envergonhada, enquanto, né, eu não reparo aquele problema, aquela questão de estar proferindo o Pai Nosso. Então, provoco vocês que estão aí, Escola Ribeiro de Araújo, que acabou de entrar, todos vocês que estão nos escutando, quem de vocês sente desconforto quando reza o Pai Nosso e esse trechinho? Enquanto isso, a gente vai começar com uma série de perguntas para a nossa convidada, Noeli, porque alguns colaboradores, já antes, quando a gente já falou o tema, eles já vão mandando perguntas, né, pelo direct do Instagram, entra em contato com a gente, falando das questões, Noeli. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: o que é perdoar no Espiritismo? Bom, a proposta do Espiritismo, trazida por Allan Kardec e por inspiração dos espíritos superiores, é uma proposta no seu conceito simples, mas para nós ainda é algo que nos traz dificuldade. A proposta é a seguinte: não é nada físico, né? Não é nada
que você tenha que ter um contato físico com o adversário. Até porque você não sabe como ele vai reagir diante dessa aproximação, de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo, alguma coisa nesse gênero. Então, a proposta digamos assim, mais mental. Né? É você não odiar, não guardar rancor, não ter por ele sentimento de vingança, enfim, você não procurar querer o mal dele, né? Não querer o mal dessa pessoa. Então, isso são atitudes mentais que a gente pode ter, né? E é fácil? Não é. Mas é possível. Exatamente a próxima pergunta que tem aqui pra gente. Por que é tão difícil perdoar aqueles que nos ofendem, né? Deveria ser fácil, como você está falando, principalmente as pessoas que têm uma certa religião, um certo aprendizado, está envolvido com o evangelho, independente de ser espírita ou não. Mas não, é difícil, né? Por que é tão difícil perdoar? É tão difícil perdoar por dois motivos. Primeiro, que a gente é um espírito, nós somos espíritos que trazemos a nossa bagagem espiritual. Dentro dessa bagagem vem defeitos ainda que nós temos de outras vidas, resquícios, né, de sentimentos que não são muito felizes. E o principal deles é o orgulho. O orgulho é o maior obstáculo à reconciliação. Então, em alguns momentos, é claro que nem todos os momentos da nossa vida nós somos orgulhosos, mas quando nós nos sentimos em uma situação desfavorável, por exemplo, uma situação de agressividade, de humilhação, de indiferença, não é? de descrédito, alguma coisa nesse nível, o orgulho ainda se manifesta. E aí... Infelizmente, né, minha irmã? E aí nós reagimos né, temos aquela reação negativa também. Aí lá vem a mágoa, lá vem o ódio, lá vem o sentimento de vingança, aquela coisa toda. E também porque o amor é um sentimento em construção, em nós e entre nós ainda. É um sentimento frágil, é um sentimento que a gente está desenvolvendo agora ainda. Então, o orgulho, às vezes, ele suplanta um pouco essa sementinha, essa plantinha que está nascendo do amor, que é esse desenvolvimento. O amor, ele é uma caminhada, é uma construção que vai chegar ao amor incondicional, que é o amor que os espíritos superiores já têm, né? A gente não pode ficar, digamos, frustrado, achando que, porque eu tive uma animosidade, eu nunca vou poder chegar ao amor incondicional. Não. É uma coisa que a gente vai conseguir chegar. Agora, é com esforço pessoal. A construção, né? Queria dar as boas-vindas também aqui agora ao doutor Sérgio Almeida, que acabou de entrar, Celi Marques, né? E Rita Teles. Sejam bem-vindos. Gente, vocês podem participar, podem fazer perguntas para a Noeli, que ela está aqui hoje para isso, viu? Podem mandar as perguntinhas aí nos comentários, que a gente está desenvolvendo essa ideia. Então, Noeli, perdoar é esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. Porque, assim, existem estudos que provam que quando nós nos envolvemos numa situação desfavorável, como essa que eu citei, agressividade, né, desacato, esse tipo de situação, são situações assim que a carga emocional é muito forte. E aí, o que acontece? O cérebro registra, o psiquismo da gente registra e fica gravado na memória física. E aí, como é que a gente vai apagar isso? Não tem como. Não tem uma borracha, né? Uma borracha. A lembrança vai ficar. Agora, nós não podemos ficar remoendo, chorando, comentando, né, a situação, porque o que vai acontecer? Nós vamos potencializar o ódio. Porque toda vez que você lembra, você traz na memória, né, aquela situação. Entendi. Né? Então, a gente precisa diluir isso. Diluir e, assim, de uma forma que isso não venha mais doer na gente. A lembrança existe.
mas essa dor não dói mais em mim. Esse episódio aconteceu, mas isso para mim não me traz nenhum desconforto mais. Eu me libertei disso. Entendeu? Essa dor é uma dor que não dói mais. Então, você diria que é por isso que devemos perdoar? Porque é uma pergunta, né, que um dos internautas mandaram aqui. Eis a questão, por que devemos perdoar? Aí você está aí já explicando, né, da questão física, psicológica. Fala um pouquinho mais sobre isso. Por que devemos perdoar, né? Porque é bom para a gente. Nós devemos perdoar porque é bom, em primeira instância, para a gente. Né? Tem aquela comparação do frasco com perfume. Quando você coloca um perfume no frasco, quem primeiro se beneficia do perfume é o frasco. Depois ele vai perfumar as outras pessoas. Então, a mesma coisa é com a gente. Quando a gente perdoa, quem se liberta primeiro somos nós. O perdão é uma proposta libertadora. Você se libertou de quê? Do ódio, do sentimento de vingança, da malquerença, né? Aquilo tudo. Então, você está livre, né? Devemos perdoar porque perdoar nos dá paz. Devemos perdoar porque uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude, né? E o perdão, o melhor conceito de perdão é a atitude humana, né, da compreensão das falhas do outro pela nossa falibilidade, ou seja, eu sou falho também, eu cometo meus equívocos, eu cometo meus erros, então por isso eu devo perdoar o outro. Porque os erros dos outros, eles já foram os nossos, ou eles poderão ser. Então, eu preciso perdoar, porque vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro, enfim, a gente vai se beneficiar com isso, né? A gente é um Como fardo. dizem, né? Sim. É como dizem, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, né? Nós geralmente colocamos nessa posição de julgadores e foi muito interessante o que você falou, você colocou, porque eu digo nós que somos todos nós, né? Seres falíveis. A gente pensa sempre que quando vai perdoar o outro, é o outro que vai ser beneficiado e a gente não quer fazer isso, né? Que acho que ele não merece. E pelo que você falou, não, é o contrário, nós que somos mais beneficiados, né? Bacana. A próxima pergunta. E se acharmos que o ofensor não mereça o nosso perdão, devemos mesmo assim perdoá-lo ou não? Quer dizer, há uma balança? Esse posso perdoar, aquele não merece tanto. O que é que você acha? Olha, se ele não quer perdoar, é uma escolha dele, né? A vida é feita de escolhas. Se nós escolhemos perdoar, vai ser bom para nós por tudo aquilo que a gente já falou. Nós vamos ter paz, nós vamos ser mais felizes, vamos ficar leves, né? Se a pessoa resolve não perdoar, quem é que vai ficar infeliz? Quem é que vai ficar, não numa condição espiritual menor? É ela. Então, nós não devemos a nossa atitude a dele. Nós queremos viver bem. Nós queremos... Incrível seja, Jaqueline fez uma pergunta aqui agora. Deixa eu ver, resgatar. Muitos veem o perdão por obrigação. Deixa eu ver aqui já. Muitos veem o perdão por obrigação. Como saber que já estamos prontos para receber e dar o perdão? É a Jaqueline do perfil Incrível Ser que está te perguntando. Olha, é o tipo da coisa assim que é um exercício que você tem que usar, né, o seu poder de intuição, né, a sua capacidade de perceber, né. Eu acho que a gente não tem assim que se preocupar se a gente já estou pronto, eu não estou. Eu tenho que começar a exercitar, porque às vezes até mesmo a gente não sabe medir se a gente já está pronto ou não. Então, pelo sim, pelo não, vamos fazer, vamos começar. É difícil, mas não é impossível. Depende muito do nosso esforço pessoal. Entendeu? Então, essa preocupação se já estou, não estou, é uma coisa que até bloqueia a gente, porque de repente você pensa assim, poxa, mas eu não estou preparada, e você não tenta. Então, é bom que a gente tente, né? Que a gente vá aos poucos tentando. Entendi. Raimundo Nonato está dizendo oi. Oi, Nonato. Faça uma pergunta aí para a Noeli. Escola Ribeiro de Araújo, olá. Bom, estou gostando. O pessoal está participando, né? Estamos aguardando novas perguntas.
Enquanto o pessoal não comenta, vamos à próxima aqui no ali que o pessoal enviou para a gente. Por que dizem que quem perdoa evolui? Acho que você já falou um pouquinho, né? Tem mais algo para falar sobre isso? O que eu posso dizer é o seguinte, que se você perdoa, você está buscando novos sentimentos, você já está transformando os seus sentimentos, né? Você não quer mais ficar escravo de um sentimento como o ódio. Então, eu quero o quê? Eu quero buscar o quê? Sentimentos novos, eu quero o amor, eu quero a paz, eu quero a tranquilidade. E quem busca isso, quem vive isso no dia a dia, está evoluindo. Talvez até não perceba, tem pessoas que fazem isso instintivamente, eu digo instintivamente assim, que não tem a pretensão de querer estar evoluindo. Elas fazem naturalmente mesmo, entendeu? Então, se a gente já não busca mais essas coisas, se a gente já tem uma outra visão, a gente evolui com isso. Né? É Eu vejo engraçado assim. você comentar isso também, que quando a pessoa está mais assim, isso não é um questionamento meu. A pessoa está mais envolvida, né, com uma religião, através do evangelho, até mesmo assim, espírita. Quando a gente diz, sou espírita, aí o pessoal cobra isso de você. Quer que você seja, entre aspas, um santo, né? Preparado para tudo, perdoar tudo. E você acabou de dizer, nós somos seres falíveis, né? Que estamos aqui na Terra, prova de expiação, lugar de expiações e provas, e somos falhos. Agora, é a vontade de mudar, como você acabou de colocar, né? O esforço que tem que fazer. Mesmo não se sentindo preparado, né? Colocar em prática. E aí você vai evoluindo, não é verdade? Vamos ter a próxima pergunta. Essa é difícil, viu, amiga Noeli? Quem perdoa cria laços, né? Mas quem criaria laços com um assassino que tirou a vida de um ente querido, por exemplo? É uma situação muito difícil, né? Como você vê, como você explica essa situação para uma pessoa, por exemplo, que sabe que é o assassino de um ente querido, como é que ela pode se desprender desse sentimento e perdoar esse ser? Essa questão é bastante delicada. E também a gente não pode cobrar de uma pessoa que passou por uma situação dessa de estresse, de sofrimento, de perda, de saudade, né, com todos esses componentes emocionais, a gente não pode cobrar dessa pessoa a gente não pode cobrar dessa pessoa um comportamento que está assim, distante dela por todo esse envolvimento que está aí, né? Então, assim, criar laços é uma coisa que eu acho assim mais difícil. Mas a gente tem observado depoimentos de pessoas em televisão que conseguem ir até o assassino e os pais, né? E chegar, e eu já vi situações assim, de dizer assim, eu perdoo ele. Bom, então, essa pessoa, ela já está conseguindo evoluir, como a gente falou anteriormente. Só que, assim, a gente não vai exigir dela que ela tenha um laço de ternura, de envolvimento com essa pessoa. Não, porque, assim, existe digamos assim, até uma barreira emocional nisso aí. Se ela já não deseja o mal a essa pessoa, já é um grande avanço. Grande passo, E a gente não precisa, digamos assim, desejar o mal a essas pessoas, porque elas por si só já são pessoas infelizes. Se a gente for observar, uma pessoa que comete um crime que tira a vida de uma pessoa, é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que não tem momento de sossego, porque ninguém que me diga que fazendo isso a pessoa não lembra, não recorda, enfim. Então, assim, são pessoas que têm um conflito interno por conta das atitudes. Então, por que desejar mais mal a essa pessoa, né? Desejar que ela morra, que ela... Não. Ela, na verdade, ela vai ter que se ajustar com as leis. E não precisa ser através das nossas atitudes mentais que isso vai acontecer. Entendi. É semelhante à questão que tem aqui, que alguém mandou. É verdade que todo agressor sofre em si mesmo. É o que você acabou de dizer, né? Ele também sofre, é uma pessoa sofrida, né? Por estar cometendo esses tipos de atos. O agressor, na verdade, é uma pessoa que está doente temporariamente. Se a gente mudar a visão da gente em relação ao agressor,
em relação aos nossos adversários, a gente consegue perdoar mais rapidamente. O problema é que a gente acha que o adversário é aquela pessoa ruim, que só quer nos prejudicar, que só que fez porque quis, né? Fez de propósito, queria me magoar, queria me botar lá no chão, e não é verdade. Às vezes a pessoa está com conflito na família, um conflito no trabalho, está com problema de saúde, não quer dizer para ninguém. E aí ele se coloca num estado em que ele tem que extravasar a agressividade dele de alguma forma, né? Ou então está passando por um processo depressivo, está com algum problema algum problema, enfim. Então, se a gente começar a pensar assim, mas ele me agrediu, mas por que mesmo que ele me agrediu? Será que ele não está com alguma dificuldade? E outra coisa, ele abre para a gente uma reflexão a respeito do nosso comportamento. Porque a gente pode pensar assim, bom, ele me agrediu, mas será que em algum momento eu não fiz algo que desencadeasse essa agressividade? Eu não provoquei isso? Eu não criei essa situação para que acontecesse dessa forma? Então, nesse momento, ele abre também uma porta para você refletir sobre o seu comportamento. Se você chega e pensa assim, poxa, mas eu não fiz, eu não causei isso, eu não tive participação nisso, a reação dele não teve a minha participação, ótimo, ele está em paz com sua consciência. Mas se de repente você encontra em algum momento algo que você fez, que desencadeou isso, aí você vai refletir, e aí cabe também digamos assim, uma reparação, uma reflexão e uma tentativa de ir até o outro e tentar, assim, até desculpa, olha, me desculpe, talvez você tenha feito isso porque eu fiz isso, mas na verdade a minha intenção não era essa. Se houver, digo sempre, se houver possibilidade, ninguém vai se expor, né, ao adversário, mesmo sabendo quando não há receptividade. Se houver receptividade, sim. Se não houver, nós não devemos nos expor. Isso aí está muito claro, o Evangelho é muito claro. Você falou em adversário, falou em familiares, e aí eu me recordo aqui agora que esse adversário, né, pode ser também no nosso ambiente familiar, né? A gente ouve tantos casos de irmãos que não se falam há anos, né? Ou com pai, filhos, com pai ou com mãe. Então, assim, eu estava refletindo hoje ali também sobre isso. E muitas questões também do desafeto, de não perdão, ocorre às vezes até em discussões bobas que se transformam, né, numa bola de neve. Então, assim, conselho não, uma dica que a gente dá para as pessoas hoje que estão nos escutando, talvez, principalmente ambiente familiar, no momento de uma discussão, de uma desavença, como você falou aí, tentar refletir, né? Não responder, parar, cortar aquele laço fluídico e se afastar para pensar e ponderar sobre aquilo, porque talvez chegue essa questão que você falou. Ah, eu tive participação nisso, fulano está certo sobre isso, né? E aí aquela coisa não toma uma proporção maior para criar um desafeto familiar, né? A gente tem muito, assim, de agir no automático, né? De responder, de ir logo para a questão. Então, assim, parar, ponderar, se afastar, pensar sobre aquilo, eu acho que pode levar a um caminho de auto-perdão e perdão mútuo, né? De cada um que está envolvido nesse processo, né? Verdade? Mas vamos caminhando. Sim, somente. Não, assim, eu queria dizer o seguinte, que às vezes a gente tem que dar dois passos para trás para dar um passo para frente, né? Então, às vezes, é preferível que a gente não fale determinadas coisas no calor da emoção, no calor, né, na hora em que as coisas estão pegando fogo, porque às vezes a gente fala coisas que, na verdade, a gente não gostaria de falar. E nesses momentos, né, espíritos que estão ali esperando que a coisa aconteça para que a animosidade seja mais acirrada. Então, a gente tem que orar e vigiar, a gente tem que estar muito atento a isso, né, para poder a gente não fazer com que o conflito tome outras proporções. Outras proporções, exatamente. Quais os malefícios físicos e espirituais para o não perdão? Quer dizer, eu não quero perdoar fulano. O que é que eu posso ter de malefício, né, no meu físico, né, e a nível espiritual?
Olha, a Organização Mundial da Saúde nos fala que saúde é o bem-estar físico, emocional e social. E os espíritas, eles já estão acrescentando, né? E espiritual também. Porque existem doenças que começam na mente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um casamento, né? E descobre que foi traída. E não perdoa. E essa pessoa começa a remoer, né, o ódio, a raiva, não querer perdoar e tudo. E aí começa um processo que vai durante algum tempo, mais longo, e transforma numa depressão. Então, existe hoje na nossa sociedade muitas doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, doenças que começam na mente e que elas drenam os nossos corpos, o perispírito, o espírito, né? Então, grande parte dessas doenças são causadas exatamente por isso, né? Muitas das vezes por essa questão de não perdoar. Então, nós temos também as doenças físicas, como as gastrites, as úlceras. Eu não vou dizer que todas as pessoas que têm úlcera e gastrite e essas doenças entendam bem. São por conta de não terem perdoado. Eu estou falando de uma circunstância de não perdão. O não perdão, ele pode levar a isso. Por quê? Porque o nosso aparelho digestivo é frágil. Quando as emoções são exacerbadas, a carga energética vibratória, ela é drenada para o corpo físico e o aparelho digestivo é o primeiro que sofre. Aí vem as diarreias, aí vem as gastrites, as úlceras, essas coisas todas. A parte cardíaca também fica comprometida, porque o chakra cardíaco recebe também a carga emocional. E aí vem pressão alta, pressão baixa, às vezes infarto, né, em determinadas situações, e a pessoa pode vir até a óbito. Então, é muito importante a nossa vigilância com relação a isso, né. Também tem as doenças mentais, né, isso pode evoluir a tal nível que possa chegar a um distúrbio a nível mental. Então, e também os malefícios espirituais são os processos obsessivos, são as disfunções no espírito, no perispírito, no duplo etérico, né? Então, que carecem, que merecem atenção e que merecem também um tratamento espiritual para isso, né? Passes, evangelho, digamos assim, recomposição energética, e também a terapia psicológica, né? Porque às vezes tem pessoas que têm tanta dificuldade de perdoar que necessitam disso mesmo para poder se libertar. Então, não vamos deixar de lado. A gente tem, às vezes tem casos que precisa tomar, ir ao psiquiatra para tomar um remédio, porque já está afetando a questão do sono, a questão da tranquilidade. Tem que ir a um psicólogo, né, para equilibrar, porque assim, se você for só no psiquiatra para tratar o problema, não vai resolver. Se for só no psicólogo, também não vai resolver. Então, é nessa hora que a medicina e a psicologia, elas se interagem para poder devolver a saúde ao indivíduo. Ou seja, desestabiliza tudo, né? O físico, o espiritual e o mental. Então, gente, ó, vamos ficar atentos, tomar cuidado com isso, né? Nos auto-observar. Eu não perdoei em vida alguns desafetos e desencarnei, né? Ou morri, tá? Quem não é espírita conhece mais. E agora? O que pode acontecer? Olha, a gente não muda de plano e muda de comportamento e muda de, digamos assim, condição espiritual. Se a gente desencarnou odiando, a gente vai chegar no mundo espiritual odiando, né? O que vai acontecer? O pessoal acha que não, né? Que vai para o paraíso direto, né? Mas, sim, não é bem assim. Ele não é, mas se Deus o tenha, então ele vai estar salvo. Não é bem assim, né? A gente não é como a gente trocar de roupa, não. A gente realmente vai chegar do outro lado odiando também. Se o nosso agressor que ficou, o nosso adversário ficou, e ele se libertou daquela situação, e só você que tem ódio no plano espiritual, você vai tentar atingir aquela pessoa com suas vibrações de ódio e não vai conseguir, porque ele está em outro patamar, ele já nem lembra mais da história, né? Talvez já tenha até nem lembrado. Agora, se ele também continua odiando você, ainda encarnado, e você lá no plano espiritual, aí a coisa vai ser
mais difícil, porque aí vai ser uma obsessão de desencarnado para encarnado. Entendi. Por que pedimos perdão a Deus? Deixa eu tossir um pouquinho. Olha, pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão a Deus porque nós reconhecemos que somos falhos e queremos ficar de bem com Ele. Queremos a misericórdia dele, né? Só que a gente também não pode querer o perdão de Deus sem perdoar o nosso irmão. Porque no Pai Nosso está lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nós ofendemos. Exatamente. E às vezes a gente vai pedir perdão a Deus e a mágoa está lá guardada, o ressentimento está lá guardado. Né? Então, assim, foi aquela história do Evangelho. Se você tem alguma coisa contra seu irmão e vai depositar oferenda no altar, volta, reconcilia-te com ele e retorna para vir me adorar. Porque o seu irmão é meu filho, no caso de Deus, né? O seu irmão é meu filho e é a minha obra da criação. Entendeu? Então, quando a gente faz isso, existe uma contradição. E Deus perdoa a todos, Noeli? Olha, na verdade, quem comete as falhas somos nós, né? Então, nós temos que fazer a nossa reparação. Ele nos perdoa na medida em que nós nos transformamos, nos melhoramos e voltamos, nos reajustamos diante das leis divinas. Aí é o perdão de Deus. Ele está sempre disposto. Sempre. Agora, nós é que somos recalcitrantes. Mas ele sempre nos perdoa na medida em que a gente queira também mudar de atitude. Transformar, né? Certo. Tem uma pergunta. Noeli, o papo está ótimo. Sim, fale. Tem alguém aí que eu estou vendo daqui? O pessoal parou de enviar perguntas. Escola Ribeiro de Araújo está aqui online ainda. Raimundo Nonato, Flávia, Daniela, Célia, Eliette, Jaqueline. Tem muita gente aqui nos escutando. E, infelizmente, a gente está chegando já ao nosso limite máximo que o Instagram nos dá. Eu queria, Noeli, agradecer, né, em primeiro lugar, se ter topado esse desafio, porque é um assunto muito difícil, muito complicado, né? Mas suas informações aqui foram ótimas, deu para esclarecer muita coisa. Dá para a gente parar e refletir, você que participou. Logo mais, esse vídeo, essa live vai estar disponível no Instagram, no Facebook do GESA, no YouTube também. Então, dá para repetir, dá para reescutar e refletir um pouquinho sobre isso, porque nós temos que buscar o autoconhecimento, ver nossas atitudes, como a Noeli falou, refletir. Será que eu também não tenho culpa sobre isso? Será que eu não dei essa oportunidade? Né? Será que não tem a ver comigo? E procurar realmente se conciliar. Às vezes é difícil, com palavras, pedir o perdão. Às vezes nosso orgulho, como a Noeli falou, não permite. Mas com gestos, com palavras, com ações que também falam mais do que palavras. Eu queria, Noeli, que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos escutando e que vão escutar também quando a gente disseminar esse. Eu vou fazer a minha consideração final respondendo a pergunta dessa pessoa, porque eu acho que é importante. Ela disse que já perdoou várias vezes e que a pessoa continua cometendo falhas. Jesus nos disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que dá 470. Aí Chico chegou para Emmanuel e disse assim, mas Emmanuel, a gente tem que perdoar 470 vezes. Ele virou e disse assim, 470 vezes, Chico, cada falha. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que continuar perdoando sempre, irmã. Viu? Assim, a gente sempre tem que estar disposto, sempre tem que estar aberto ao perdão. Vai ser bom para você. Se a pessoa erra, é uma escolha dela. Mas vai ser bom para você, porque você é uma pessoa que você está se esforçando para evoluir, está se esforçando para ser melhor. Eu gostaria de deixar um abraço para todo mundo. Obrigada pelo carinho de vocês, pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Que bom, noite maravilhosa. E a próxima live, gente, vai ser o tema perda de entes queridos. É um tema também, assim,
muito atual, né? Nesse momento da pandemia, que a gente está perdendo parentes, perdendo entre aspas, né? Se despedindo de parentes, de amigos próximos. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto? Na próxima sexta, a gente espera vocês às 18 horas. Beijo grande. Noeli, um abraço forte, foi maravilhoso, tá? Boa, Jaque, Viu? Flávia, todos vocês aí, um abraço. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Que bom, então. Boa noite.